Nesse vídeo eu vou explicar como calcular a numerologia aí da sua casa, assim, aquele número da fachada da sua casa ou o número do seu apartamento. Por que que você deve calcular isso, né? Desde tempos muito antigos, a numerologia, os números, na verdade, ele vai além da matemática. Foram compreendidos pelos antigos como símbolos vivos, portadores de energia, significado e vibração. Sim, os números têm a sua vibração, têm a sua energia e têm seu significado. Vai muito mais do que aqueles exercícios matemáticos que a gente está acostumado a ver. Entre alguns dos grandes sábios dessa época que se revelaram aí, Pitágoras está entre eles. Então, um filósofo, um matemático grego. Então, não é à toa que gostamos tanto dos números e ele traz tanta vibração para o nosso dia a dia. Não só financeiramente também, porque a gente pensa muito em números em termos de financeiro, em termos de gastos, em termos de lucros, mas os números eles também trazem uma energia. E por que calcular, né, o número da sua casa para a gente saber a vibração? Porque através dele, cada número, voltando um pouquinho, cada número tem o seu significado, a sua energia, digamos, um universo particular. E como achar esse número aí da sua casa, ele vai trazer muito sobre como que você vive nessa casa, como são as suas relações, como é o seu dia a dia, a dinâmica da sua casa em vários sentidos da vida, como padrões de comportamento. E por que que os números são tão importantes assim em nossas vidas? Em falar em pessoas, ele traz aí o significado das nossas potencialidades, do nosso destino, das nossas potências, do nosso propósito de vida, da nossa profissão. Os números eles conseguem, se a gente decodificar ele direitinho, a gente consegue saber muita coisa sobre o ser humano, né? Sobre você, aquela sua caixinha, a sua caixinha particular. Em termos de casa, ele vai ajudar a você entender a dinâmica da casa, como por exemplo, o seu humor, as relações em que você vive, você com os moradores, a relação sua com os seus vizinhos, a sua relação com familiares, até em relação a festas, a ocasiões especiais, termos de produtividade, de organização, em termos de produtividade, de organização, de estudo, até mesmo desorganização, falta de foco, enfim, o número da sua casa pode dizer muito sobre o que você e os moradores dessa casa estejam vivendo. Então, vamos para os números que eu vou explicar. Então, no geral, a numerologia da sua casa, a energia numerológica da sua casa pode ajudar você nos estudos, numa nova profissão, para um novo relacionamento, sim, idade, prosperidade, a sua comunicação em termos de relacionamento, não só com você, com seu parceiro, mas no geral com os habitantes e até mesmo quem frequenta a sua casa. E também tem os pontos fracos, que é a desorganização, a falta de foco, tem aquela coisa de você não ser muito, não se adaptar muito ao ambiente, pode ser a numerologia da sua casa, que não está a favor com você. Para equilibrar a energia da sua casa, independente do número que a gente vai ver a seguir com o cálculo que eu vou explicar, com essas meus 27 anos de bagagem em estudos de Feng Shui, em terapias de ambiente, como numeróloga, eu não recomendo que você altere o número da sua casa, colocando uma letrinha, fazendo algumas manobras aí para colocar um número favorável. Para mim, a casa onde você mora, onde você está hoje, não é à toa que você vive nessa casa hoje, que você e sua família estão nessa casa e com essa vibração, como a gente está falando, essa vibração energética numerológica. Vou falar algumas características dos números, vou deixar na descrição desse vídeo o que significa, bem simplificado cada um deles, e a minha ideia é fazer uma série de vídeos com cada número de casa, cada número energético de casa. Então já aproveita, me segue aqui, já se inscreva no canal, assine o sininho, hype, se você for possível, mas não deixe de me seguir, compartilhe também com quem que gosta desse assunto
E na sequência, aí nos próximos dias eu vou colocar vários vídeos da série Numerologias da Casa. Como eu sou estudiosa de Feng Shui, estudiosa de terapia da casa, estudiosa dos elementos na natureza, que é água, fogo, terra, metal e madeira, a gente pode trazer através das decorações, através da decoração, na verdade, das cores e dos móveis que você coloca na sua casa, ou trazer alguma dinâmica aí para que você e os moradores entrem em ressonância com o número que é dessa casa atual, sem fazer modificação. Então como, né, calcular esse número energético da sua casa? Como calcular a numerologia da sua casa? Você vai somar esses números que estão na fachada, todos os dígitos, até se tornar um dígito só. Então, aqui no exemplo, 2, 3, 9. Você vai somar 2 mais 3 mais 9. Vai dar um 14 e soma 1 mais 4, que é um 5. Então, a energia desta casa é uma energia numerológica 5. Vamos para mais um exemplo. Uma casa que tem 2, 2, 2. Você vai somar 2 mais 2 mais 2, que vai dar um 6. Então, você já reduziu a um dígito só. Diante desse número que você tem aí, que você fez a soma da sua casa, vou deixar aqui embaixo como fazer a soma. Você tem algumas informações. Não vou falar a energia de cada número, mas eu vou te contar uma história, a história dos números. Através dessa historinha, você vai entender muita coisa, muito significado dos números para a sua vida e também aí para a sua casa. Existia o nada, que é o zero. A partir do zero se formou o que é o único, o uno. A partir desse ele se transformou em 2, que são 2, que é o duo, a dupla, a parceria. Então, era um indivíduo que se tornou 2, achou aí de repente a sua parceira ou seu parceiro. 2 indivíduos, surgiu o terceiro indivíduo, que é o filho, a criação. Então, a partir de se uniu com o outro, ficou o par, a sociedade. A partir desse trio, eles precisavam ter um espaço, um ambiente, uma casa. Se transformou em 4, por isso 4 paredes, entre 4 paredes. É o 4, ele significa estrutura, organização. Afinal das contas, esses 3 não poderiam ficar sem uma casa, sem uma estrutura. Então, construiu-se a estrutura. Então, o 4 representa muito isso. A estrutura representa a organização, representa a casa, o quadrado, a ordem. Ninguém mais ficou fora de casa. Sempre tem a ordem aí. Mas ficou muito chato essas três pessoas dentro só de uma casa, de um quadrado, né? Sempre vivendo na ordem. Aí surgiu o quinto, hora de sair para a rua, hora da mudança, hora de sair, de passear. Então, o quinto representa a liberdade de entrar e sair, do movimento do diferente. Mas nessas idas e vindas se formou uma família. Então, o 6, que ele representa um feto, que ele representa a harmonia, o aconchego. Então, eles foram buscar, os 3 foram buscar fora algo para trazer para dentro da sua casa, que é o 4. E trouxe o aconchego, aquela coisa gostosa. Cansei de passear, agora eu quero ficar na minha casa com a minha família. E o 6 representa isso. Representa a família, a beleza, o aconchego, o acolhimento. Diante disso, já foram experienciados, já criaram a casa, já experienciaram a mudança, já foram para fora, voltaram com necessidade do aconchego. Agora a gente precisa ter algo superior, que é o 7. O 7 é aquela coisa do estudo, é aquela conexão com o divino. Então, não estou falando de religião, mas é com o divino, com algo que não dá para a gente ver, que a gente não consegue entender só na estrutura da casa, só no aconchego, só na beleza. A gente procura se elevar.
Então, ele representa a elevação, ele representa o divino, ele representa o estudo. Sabendo das coisas, nós vamos para o número 8, que é o deitado, ele é o infinito. E o que seria isso? As infinitas possibilidades, a abundância. Então, através do estudo, a gente sai e adquire a abundância, a gente adquire a prosperidade através do conhecimento, através das coisas que a gente sabe. Então, isso traz o equilíbrio. Infinitas possibilidades. O número 8, ele fala muito sobre dinheiro, né? Você tem uma casa, você saiu para fora, você criou aquele aconchego, pediu orientação para o divino aí, para o algo superior, e ele trouxe a abundância, o dinheiro. O que a gente vai fazer com todo esse dinheiro? Aí tem um 9, que também representa um 9, ele representa o encerramento, ele fecha o ciclo, né? Um ciclo 9, e vai saindo. E aí sim é a comunidade, é o outro, é a sociedade, é o próximo. Existem outros dois números que a gente, dois, né, números ou três números, enfim, que a gente fala muito, que são números mestres, que eles representam algo superior além desses 9 números que eu falei, que é o 11 e o 22. Para você calcular o 11 e 22 em uma casa, eu não somo, né? Eu não vou somar 11 nem 22 para dar um 11, um 2, para dar um 22, para dar um 4. Não necessariamente. Às vezes eu somo. Por quê? Porque ele vai dar um único número. Então, ele potencializa esse único número. Então, quais são os números mestres? O número 11 e o número 22, o número 33. O 11, ele representa muito a nossa capacidade de elevação espiritual. A lei da atração. Por que a lei da atração? Ele é 2 uno, ele se atrai. Então, é um número muito legal para se ter uma casa, tá? E o número 22, que é, além disso, são números de mestres, realmente de muitos mestres, de um nível elevado de espiritualidade. Então, além do 11, é o dobro. Então, a elevação espiritual de uma casa, de uma pessoa que tem o número 22 aí no seu destino, mas a gente está falando de casa, é elevado. E o 33 é algo muito além do que a gente imagina, é algo muito superior. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu fazer essa soma e qual o número da sua casa, que eu já nos comentários faço um breve resumo de qual a energia está vibrando aí. E eu vou deixar recomendado 2 livros que eu achei muito legal para você adquirir, caso você tenha vontade de estudar um pouquinho mais sobre numerologia. Esse aqui é a Bíblia da Numerologia. Eu não sei se tem edição, mas ele é muito legal. E tem esse daqui que chama Alquimia Ancestral. Ele tem várias coisas e ele fala muito bem sobre a numerologia, sobre números repetidos, e ele coloca até frases para cada número, só que ele não fala de numerologia de casa. Numerologia de casa é um pouco mais difícil, requer um pouco de estudo, mas se você quiser entrar um pouquinho aí no mundo da numerologia, recomendo esses dois livros. Eu vou deixar na descrição do vídeo os 2 livros com link, é o meu link do Mercado Livre, e chega rapidinho na sua casa, e eu acho que vale super a pena você ter esses 2 livros aí para consultar e ter uma noção, você consegue até calcular a sua numerologia pessoal. Não me deixe de seguir, abraços fraternos e até o próximo vídeo. Tchau!